Bom dia, turminha! Bem-vindos à nossa aulinha de quarta-feira. Nossa aula de ética e de geografia. Também o quê? Inglês, muito bem. Vamos começar a nossa aula de hoje de ética, pegando o livrinho de vocês na página 19. O nosso assunto de hoje é a justiça. Vamos falar sobre justiça, sermos justos, tá certo? Muito bem, vamos lá. A palavra justiça, ela representa a forma ideal de interação social em que há um equilíbrio pelo respeito e direito a todos. A justiça ela deve ser igual para todo mundo, não é isso? Então vamos lá. A justiça, deve ser o modo ideal que nós devemos viver em sociedade. Nós devemos ser pessoas justas. A importância da justiça se faz por meio da necessidade de organização. O símbolo da justiça é representado por uma mulher que está com os olhos vendados, mostrando que a justiça é cega, ou seja, ela não olha a quem ela está julgando. Todos são iguais. A mulher que representa o símbolo de justiça, ela segura uma balança, que essa balança representa o equilíbrio nas suas decisões. E a espada mostra sua força. Estão vendo aí? Que no livrinho, na página 19, nós temos uma imagem, não é, de uma mulher vendada segurando uma balança e uma espada. Não é isso? Isso é para simbolizar, para representar que a justiça ela deve ser imparcial e igual para todo mundo. Todo mundo deve ser julgado pela mesma forma, usando as mesmas regras, e não olhar para a pessoa e julgá-la diferente de outro. Certo, pessoal? O que é realmente a justiça? É ser justo? E aí, o que é que vocês acham? Agora nós temos um textozinho intitulado Era uma Vez, Justiça. Em certo vilarejo, há algum tempo aconteceu um crime. Uma jovem de 14 anos foi brutalmente assassinada. As autoridades daquele lugar investigaram e descobriram que o culpado era alguém de muita influência e não podiam condená-lo. Ou seja, era uma pessoa muito rica, muito importante para aquelas pessoas. Então, eles resolveram culpar um pobre mendigo que ali vivia e que não tinha importância para ninguém. Sendo assim, prenderam e levaram a julgamento. Ele, em sua humildade e apesar das torturas, continuava a declarar que era inocente. Mas como era preciso culpar alguém, até testemunhas eles conseguiram para incriminá-lo. Então, triste e angustiado, fez uma prece em silêncio e pediu que a justiça fosse feita. Então, o juiz resolveu ter uma ideia. Assim ninguém desconfiaria. Ele disse: escreveremos em um papel culpado e em outro inocente. Vamos dobrá-lo e colocar num saco escuro, para que o réu sorteie. E assim a sorte decide se ele é inocente ou culpado. Assim que o mendigo sorteasse o papel, sairia a palavra culpado. E no meio da confusão, ninguém pediria para ver o outro papel. O mendigo levantou-se, deu um último suspiro e disse: que a justiça de Deus seja feita. Então ele colocou a mão no saco e pegou um papel e o engoliu. O juiz ficou zangado e disse: como vamos saber o que você sorteou? O mendigo disse: é simples. Leia o que está no papel que ficou no saco. O contrário será a palavra final. No saco foi encontrada a palavra culpado. Aos olhos do público, ele engoliu a palavra inocente e saiu com a certeza de que a justiça de Deus sempre acontece. Nesse texto, nós temos um exemplo de como as pessoas podem distorcer a justiça, não é? Dependendo de quem seja. No texto, nós temos uma pessoa rica e importante que cometeu um crime, mas a cidade e as outras pessoas não queriam incriminá-lo porque ele era poderoso. E então decidiram incriminar um pobre mendigo que não tinha ninguém por ele. Só que o mendigo, ele rezou a Deus que intercedesse, Pediu para que Deus fizesse a justiça dele, E nós temos que ser assim no nosso dia a dia. Nós não podemos julgar as pessoas ou tratá-las diferentes por serem
pobres, ricas, importantes não serem ninguém, né? Nós temos que tratar todos da mesma forma, tá bom? Vamos começar então aqui a nossa atividade. Primeira questão, no espaço abaixo ilustra a história do texto. Vamos fazer um desenho aí que esteja simbolizando o textinho que a gente leu, né, do mendigo. Na questão 2, numere corretamente a sequência em que aconteceram os fatos da história. Qual foi o primeiro fato? Foi o mendigo ser preso, foi a notícia sair no jornal, foi o juiz colocar os papeizinhos lá para enganar o mendigo, foi o mendigo sortear, foi ele fazer a prece ou ele sair bem da história, né? Então, a primeira parte foi a notícia, não é isso? Então, vamos colocar o número 1 aí no jornal. O número 2 com a polícia prendendo, certo? No número 3, vamos colocar o juiz aí escrevendo o culpado no papel. Número 4, o mendigo fazendo uma prece, fazendo uma oração. Número 5, ele sorteando. E o número 6, né, o último aí, ele feliz, tá bom? Questão 3. Em que parte da história aconteceu a justiça? Aconteceu a justiça, pessoal, na hora em que o mendigo, mesmo sem saber que os dois papéis estavam escritos a mesma coisa, né, ele engoliu um dos papéis. Assim, ele fez com que as pessoas, né, julgassem que ele era inocente, porque, teoricamente, ele escolheu o papelzinho que teria inocente. Só que nós sabemos que era culpado nos dois papéis, né? E aí, quando ele pegou um, ele, teoricamente, pegou o inocente, né? Então, é aí que a justiça foi feita. Porque, mesmo sem ele saber, ele decidiu engolir o papel para não saber o que estava escrito lá, certo? Questão número 4. Marque as respostas corretas. Letra A. Diante da história, a justiça foi feita pelos homens ou por Deus? Resposta correta, por Deus. Na letra B. A atitude do juiz e autoridades foi correta, sim ou não? Com certeza não, não é? Letra C. A justiça deve acontecer para quem? Para todos, para os ricos ou para os pobres? Para todos, primeira opção. Vamos então agora para a questão número 5. Agora, responda o que você entende por justiça. Agora é com vocês. O que é que vocês entendem do que é justiça, do que é ser justo, né? Vamos colocar então que a justiça é a forma ideal de interação social e equilíbrio, lembrando de respeitar sempre o direito de todas as pessoas, né? Então, justiça é o modo, a forma perfeita, ideal de nós vivermos em sociedade, né? Por quê? Porque nós teríamos o equilíbrio das pessoas sendo justas umas com as outras, não é isso? Lembrando sempre de respeitar o direito de cada um e de todos. Questão número 6. Desembaralhe as letras e descubra quais são os símbolos da justiça. E aí nós temos 3 quadrinhos, não é? E vamos desembaralhar para descobrir as palavras. Na primeira nós temos uma mulher vendada. No segundo quadrinho nós temos espada. E no terceiro nós temos balança, tá certo, pessoal? Muito bem. Então, a nossa aula de ética, ela encerra aqui na questão número 6, na página 22 do livro de ética de vocês. O que é que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos para a aula de geografia, que é na folhinha impressa, que tia já entregou a vocês, tá bom? Vamos falar sobre as estações do ano, os movimentos de rotação da Terra, não é isso? Então, vamos lá. Peguem a folhinha de vocês. Vamos iniciar, então, agora a nossa aulinha de geografia, né? Vocês têm as folhinhas aí, que tia já entregou, né? E na aula de hoje, tia vai colocar um videozinho para vocês relembrarem rapidinho, um pouquinho, o que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar um pouquinho sobre as estações do ano, né? E ao movimento de rotação e translação da Terra, que faz toda a diferença na hora de classificar ou dividir, né, os períodos do ano, que nós conhecemos por estações do ano. As estações do ano. A maior parte do território brasileiro se localiza no hemisfério sul. Por isso, as estações do ano, que representam as principais mudanças climáticas que ocorrem dentro de um período de um ano,
se dividem assim. O outono tem início no dia 21 de março e seu fim é no dia 20 de junho. O inverno começa no dia 21 de junho e termina em 22 de setembro. A primavera inicia em 23 de setembro e finaliza em 21 de dezembro. E o verão começa no dia 21 de dezembro e termina no dia 20 de março. No hemisfério sul, durante o outono, os dias têm duração menor do que as noites, porque o sol incide menos sobre a Terra. Nessa estação, a temperatura vai caindo aos poucos, gradualmente. Por isso, o outono é como se fosse um período de transição entre o verão e o inverno. Dentre as suas principais características está a queda das folhas das árvores. Durante o inverno, as noites são mais longas do que o dia, inclusive mais do que no outono. As noites mais longas contribuem para manter a temperatura bem baixa, por isso faz muito frio. O inverno é caracterizado pela incidência de migrações de animais, que buscam locais mais quentes para sobreviver. Na primavera, ocorre que os dias começam a ter uma maior duração do que a noite, porque o sol passa a incidir um pouco mais sobre a Terra. Por isso, as temperaturas começam a se elevar, tornando-se mais amenas e os dias ficam menos frios. Sua principal característica é o florescimento da flora local, por isso também é conhecida como a estação das flores. Durante o verão, os dias são mais longos do que na primavera, por isso a temperatura fica bem mais elevada. Esse calor mais intenso também favorece a formação de nuvens, o que resulta nas chamadas chuvas de verão. Conforme a Terra se movimenta ao redor do Sol, fazendo o movimento de translação, que dura um ano, as estações também vão se modificando. E essa também é uma das razões que faz a inversão das estações em cada hemisfério. Ou seja, enquanto no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Quando é outono no norte, é primavera no sul. Enquanto o hemisfério sul passa pelo inverno, o norte está no verão. E quando é primavera no norte, no sul é outono. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento. Finalizado o vídeo, né? Vamos para a nossa atividade de geografia. Eu espero que o videozinho vocês tenham gostado, achado divertido de assistir, não tão chato. Então, vamos agora começar a responder a atividade. E aí, nós temos aí na folhinha que vocês têm a Terra. A Terra é um planeta de forma arredondada, ligeiramente achatado, né? Isso nos polos. E nós temos dois polos, que é o Polo Norte e o Polo Sul. A Terra, ela faz movimentos muito importantes, que são os movimentos de rotação e os movimentos de translação. Então, o que é que vocês vão fazer inicialmente aí? Vamos pintar esses dois movimentos aí da Terra, tá bom? Quando vocês pintarem, vamos continuar. O caminho que a Terra percorre em torno do Sol chama-se de órbita. A Terra gira sempre inclinada. Por esse motivo, uma parte dela, metade dela, recebe mais diretamente a luz do Sol do que outras partes. E aí, o movimento de translação e a inclinação da Terra que dão origem às 4 estações do ano. E aí, vocês vão juntar aí, né, as sílabazinhas e escreverem os nomes. A primeira vai ser primavera. Estão em ordem, vocês estão vendo que estão em ordem errada. E vocês vão juntar as sílabazinhas e escrever corretamente. É primavera, verão, outono e inverno. Muito bem. Agora, vamos formar as palavras e circular elas no textinho aí acima. Nós temos aí a primeira palavrinha, que é rotação. Tá certo? Novamente, ela está em ordem errada. Vamos colocar na ordem correta e escrever.
A primeira palavrinha vai ser rotação. Estão vendo isso? Muito bem. A palavra embaixo de rotação vai ser movimento, tá bom? Vocês vão escrever aí no quadrinho de baixo, movimento. Agora vamos para os quadrinhos do meio. O primeiro quadrinho do meio, a palavra será arredondada, tá bom, pessoal? Na filinha do meio aí, a primeira palavrinha para vocês colocarem em ordem é arredondada. Agora a palavrinha de baixo será estações, certo? As últimas aí, nós temos rotação, estão vendo? Os movimentos de translação e o de baixo, órbita, tá bom? Então, o primeiro nomezinho aí é translação e o seguinte é órbita. Agora, vamos para outra paginazinha da atividade. Na outra folhinha, nós estamos falando em específico sobre as estações do ano, tá certo? E aí diz: o movimento de translação, ele é responsável pela existência das estações do ano. As estações do ano são 4, que são primavera, verão, outono e inverno. E aí nós vamos responder. Quais são as estações do ano? Você vai escrever aí no quadrinho. Primavera, verão, outono e inverno. Em que estação do ano nós estamos, né? Nós estamos na estação do inverno. De qual estação do ano você mais gosta? Aí você vai dizer se é primavera, verão, outono, inverno. De qual estação do ano você menos gosta? Aí vai dizer o porquê. Agora vamos pintar os quadrinhos em que houve a afirmação correta. O verão é a estação fria do ano? Não, tia, não é. Então, não marcamos. O inverno é a estação do frio? Sim, tia, no inverno que nós temos frio, para nossa realidade, umas chuvas, né? Muito bem. O outono é a estação das flores? Não, tia, não é. Não pinta. O verão é a estação do calor? Muito bem, vamos pintar esse. O verão começa em dezembro? Não, tia. A primavera é a estação das flores? Sim, vamos pintar esse, que a primavera é a estação das flores. E a última, o outono, é a estação das frutas, né? Vamos pintar aí o outono como a estação das frutas, tá certo? E encerrado aqui, nós vamos, a atividade de hoje, de casa de vocês, é de inglês. Lembrando que tia e tio Bruno concordaram, né, de só mandar uma. Semana passada eu mandei atividade, então essa semana quem manda é tio Bruno, tá certo? Então até amanhã na nossa aulinha, tá bom, pessoal? Beijinho e até amanhã.